Estamos de volta com o Notícia da Manhã e agora há pouco a gente teve uma entrevista aqui com o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, para falar sobre essa crise no transporte público e a greve aí dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina. E como bem disse o prefeito, era importante que a gente conversasse com o S-Trans, também com o procurador-geral do município, e a gente conseguiu agora falar ao vivo. A gente vai para uma videochamada agora com o superintendente da S-Trans, Cláudio Pessoa, por telefone. Então, vamos lá. Por telefone, agora a gente vai conversar com ele. Vamos ver se ele já está nos ouvindo. Bom dia, superintendente Neyara Pinheiro, aqui do Notícia da Manhã. Você está me ouvindo? Bom dia, Neyara. Estou ouvindo. Bom, a gente já acabou de falar com o prefeito, né, o doutor Pessoa, e a gente queria saber do senhor, ele passou a bola para esse trans também, então eu queria saber do senhor quais são as medidas que vão ser adotadas hoje de manhã, diante dessa greve aí já anunciada e que já está acontecendo. Ônibus nas ruas, alternativo, transporte alternativo, mas em relação a esse decreto de calamidade pública no transporte coletivo, isso vai acontecer de fato? Quais são as medidas desse plano B que começam a funcionar a partir de hoje? Muito bem, então vamos lá. Foram vários questionamentos, mas eu vou pelo início. Deflagrada a greve pelo Sintetro, a prefeitura, depois de notificada, determinou que nós adotássemos as providências no sentido de minimizar os prejuízos aos usuários do transporte coletivo de Teresina. Então, determinamos a convocação de 250 veículos já cadastrados e determinamos que eles assumissem aquelas linhas que estivessem descobertas pelo transporte regular. Nesse sentido, mantivemos também contato com as empresas de ônibus e, seguindo as orientações de uma determinação judicial ainda no mês de março desse ano, que se fosse cumprido 70% do número de veículos nos horários de pico e 30% nos horários de entrepico, em cima dos números da ordem de serviço, que hoje é de 200 veículos. Então, nós temos aí 140 veículos para operar nos horários de pico e 60 entre picos, né? No outro aspecto, ficou determinado ainda pelo prefeito que nós nos valêssemos de todas as possibilidades para que dentro do contrato nós trabalhássemos a possibilidade de termos aí a execução do serviço a contento. Nesse sentido, ele determinou e nós estamos cumprindo fielmente. As empresas hoje estão submetidas a um processo administrativo de inadimplemento, estão também sob a possibilidade de sofrerem uma intervenção na prestação desses serviços, a prefeitura podendo, em última instância, assumir a gestão administrativa, operacional e até financeira destas empresas, né? Seguindo ainda essa linha, estamos aí, apresentamos ao prefeito a possibilidade de termos a decretação de uma situação de emergência no transporte público da capital, possibilitando que, nesse sentido, possamos estar aí descobertos de algumas regras para podermos contratar em caráter emergencial empresas de transporte coletivo da cidade ou de fora, para que possam estar dando essa assistência por um prazo de até 180 dias. Oportunidade essa em que nós teremos aí a possibilidade de estarmos licitando um novo modal, né, novas empresas para estar operando na prestação do serviço do transporte público da cidade de Teresina. Isso tudo está sendo feito em consonância com os órgãos de controle do município. Então, tudo isso foi trabalhado com a Procuradoria, com a Controladoria e com as secretarias que estão diretamente trabalhando conosco na solução desse problema. E aí nós destacamos o papel da Secretaria de Finanças, na pessoa do secretário Robert Rios, e com a expertise também do ministro Henrique, lá na Secretaria de Planejamento.
Ok, então essas são as informações que a gente tem que deve acontecer durante todo o dia. Então, muitas discussões ainda em relação aos próximos passos, né, superintendente, de acordo com esse fato que está acontecendo aí, que é a greve dos motoristas e cobradores. Então, em relação à quantidade de veículos, a S-Trans vai ficar monitorando a quantidade de veículos alternativos que estão circulando em Teresina? Essa fiscalização ela vai ser feita regularmente pelo corpo de fiscais de transporte que hoje existe na S-Trans. Eu tenho os dados aqui, posso lhe passar. Os consórcios, por exemplo, da Zona Puti, né, ali o consórcio Puti da Zona Norte, eles estão com 100% da frota na rua, ou seja, em cima do percentual de 70%, eles disponibilizaram até mais do que previsto. Eram 30, eles colocaram 32. O consórcio Urbanos, que opera na Zona Leste de Teresina, estão com 45% da frota necessária. Então, eles estão de 33, estão com 15. O consórcio Teresina, que opera na Zona Sudeste, estão com 55% dos ônibus operando dos 33. Então, eles estão com 18 ônibus. E, por último, o Transcol, que opera na Zona Sul, cuja ordem de serviço previa 44 veículos, eles estão com 14 ônibus a mais. Então, estão além dos 100%, estão com 54 ônibus, perfazendo um total de 119 ônibus só do transporte regular. Nós temos a informação de que algumas empresas não disponibilizaram de todo o seu plantel por conta de movimentos paredistas dentro das garagens. Isso eu digo porque quando fomos motivados pelas empresas acerca da possibilidade de danos contra o patrimônio na saída dessas garagens, determinamos e fomos receptivos pelo comando da Polícia Militar para colocar viaturas no entorno dessas garagens para evitar exatamente essa depredação. De certo é que, além dos 119 ônibus, está permitido que as vans continuem operando e ontem mesmo nós tivemos 2 linhas dando assistência aos operadores e aos munícipes nas linhas do Puti e Mucambinho. Então, nós temos aproximadamente 7 a 8 vans circulando, além de que nós temos 240 veículos cadastrados. As informações mais recentes é que todos estão operando, né? Então, se somar 240, 120, nós temos mais de 330, 40 veículos circulando hoje em Teresina. Então, nesse primeiro momento, está descartada aí qualquer possibilidade de um decreto aí de situação de emergência, no caso, em relação ao transporte coletivo, né? Descartado? Esse decreto, decretar a situação de emergência no transporte coletivo, nesse momento, o senhor é descartado ou não pela Prefeitura? Descartado não, pelo contrário, né? O que nós assistimos nos últimos dias foi uma desinteligência envolvendo 2 sindicatos, o patronal e o laboral. A Prefeitura, como bem disse o prefeito, cumpriu com a sua parte no contrato, fez um sacrifício financeiro em cima de um acordo da gestão passada, que poderia muito bem passar anos aí em caráter de precatório, mas agindo de boa fé, valendo-se do princípio de que deve-se primar pelo transporte público como serviço essencial. O prefeito buscou os empresários, negociou com os trabalhadores e atestou que o pagamento, parte desse pagamento já deveria estar vinculado aos valores devidos aos trabalhadores, o que aconteceu por parte das empresas. No entanto, a Prefeitura de Teresina não pode mais ficar à mercê dos interesses destas categorias. Daí a necessidade de termos a autonomia necessária para intervirmos em situações que hoje o quadro caracteriza-se como emergencial na esfera do transporte público da Teresina. Superintendente, então esse decreto ele deve ser assinado hoje ou nos próximos dias? Certamente, se depender só do prefeito, ele será assinado hoje. Então tá.
Muito obrigada aí pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. A gente segue acompanhando aí todo esse caso envolvendo o transporte público. Muito obrigada, superintendente, pelas informações que foram bastante esclarecedoras. Então, o senhor afirma que existem transportes, né, alternativos circulando, veículos do transporte alternativo circulando por Teresina, mais de 330 veículos, somando aí o transporte alternativo, como também a frota que está circulando, né, dos 70% no período de pico e 30% no período que não é o de pico, não é isso, superintendente? E só para complementar, nós temos a informação que o aplicativo Sil Mobile, que foi disponibilizado pela empresa que gera a bilhetagem eletrônica do CETUT, está funcionando. Né, os usuários que quiserem utilizar desse aplicativo para saber onde, que horas e o itinerário do ônibus, eles podem ver através de um mapa georreferenciado. Nós vamos colocar no site da SCTrans e nos meios de comunicações oficiais da Prefeitura a frota, a rota e o horário dos ônibus regulares e cadastrados para que os munícipes possam se organizar e se programar em cima desses números que foram apresentados. Ok, então, muito obrigada. Conversei por telefone com o superintendente da SCTrans e obrigada pelas informações, superintendente Cláudio Pessoa, pelas informações que o senhor passou aí para ajudar a população a se orientar, né, diante dessa greve aqui do transporte coletivo dos motoristas e cobradores. Muito obrigada. Notícia da Manhã, TV Cidade Verde estão abertas aqui para as informações que vão ser prestação de serviço para a população. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para o senhor. Bom dia, obrigado.